Alô, meus queridos, graça e paz a todos. Amados, nós sabemos que quando a gente estuda a Bíblia, para a gente entender o real significado, nós temos que entender todo o contexto. E se assim a gente não fizer, cabe a várias interpretações. Jesus estava ensinando os discípulos através de parábolas. Só que para os seus discípulos, ele explicava as parábolas. E Jesus falou no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 15, diz: os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? E Jesus respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então Jesus está falando que para eles foi dado, para os outros não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. Porque se foi dado a eles, então vai haver a santificação. E através do Espírito de Deus, eles vão ser santificados, vão ser ensinados. E de quem não tem, até o que tem será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem. Ouvindo, não ouvem nem entendem. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Aí no versículo 14 diz: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade. Ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Então Jesus está falando aqui que das ovelhas que o Pai dera a ele, nenhuma delas ele lançará fora. Por isso que ele explica as parábolas para os seus. Aqueles que não são de Jesus estão com o coração endurecidos. Justamente por isso que eles não entendem as parábolas. Nós podemos ver aqui, meus amados, que no livro de Lucas, capítulo 16, isso que eu li para vocês agora, está em Mateus, capítulo 13, versículo 10 ao 15. No livro de Lucas, capítulo 16, do versículo 16 ao 18, diz o seguinte: a lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante, estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus, e todos tentam forçar sua entrada nele. Então, muitos irmãos falam que forçar a entrada no reino dos céus é que nós temos, para poder ser salvos, nós temos que nos esforçar. Como se fosse por obras. Vocês têm que guardar todos os mandamentos, que senão vocês vão para o inferno. Que se vocês não guardarem os mandamentos, vocês vão para o inferno. Vocês têm que subir montes, vocês têm que orar na madrugada, vocês têm que guardar o sábado, vocês têm que dizimar, quem não dizima é ladrão, os ladrões não herdarão o reino de Deus. Então, meus amados, com todo respeito, a salvação é por graça e não é por mérito. As obras, esse tal esforço, eles são consequências da salvação e não antecedem a salvação. Não é por nada que possamos fazer é que nós venhamos a ser salvos. Não. Mas quando nós somos salvos, nós passamos a andar com Cristo, passamos a ser santificados, passamos a nos esforçar, passamos a entender, compreender os mandamentos do Senhor e a praticá-los. Isso através da graça divina. E aí ele continua assim, é mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Então, o não adulterarás continua. Que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Não adorar imagens e esculturas também continuam. Mas antigamente não podia guardar o sábado. Aquilo era lei. Realmente, na época até a João Batista, era lei guardar os sábados. Mas quando Jesus veio, não existe mais, depois o templo foi destruído, não existiu mais a guarda do sábado, porque não tinha mais templo. E Jesus é o nosso descanso, ao invés do sábado. E ele continua aqui, olha porque eu falei do contexto, eu dei uma volta todinha, justamente para falar de Lucas 16, 18.
Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês viram que teve um contexto antes? Porque ali ele falou que a lei e os profetas profetizaram até João. João Batista, ele pregava o arrependimento e falava da vinda do Messias. João Batista falou para Herodes, o rei, que a mulher com quem ele se casou era a mulher do irmão dele, Filipe. Ela era uma adúltera, assim como Herodes. E João Batista perdeu a tua cabeça por falar a verdade. Então, e todos tentam forçar sua entrada nele. Sofre violência. O reino dos céus sofre violência. Todos os profetas que antecederam João Batista foram decapitados, cerrados ao meio. Elias pediu a Deus que levasse ele, matasse ele, porque a Jezabel estava perseguindo ele. Os apóstolos foram degolados. O apóstolo Paulo foi perseguido, açoitados. Então, meus amados, o reino dos céus sofre violência. E não é por esforço. Tá bom? E quando a gente fala de sofrer violência, em Lucas 20, fala sobre a parábola dos lavradores. Só para explicar essa força, sofre violência. A parábola dos lavradores, Lucas 20, do versículo 9 ao 19. Então Jesus passou a contar ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou-a a alguns lavradores e ausentou-se por longo tempo. O dono da vinha se ausentou por longo tempo. Na época da colheita, ele enviou um servo aos lavradores, a um profeta, para que lhe entregasse parte do fruto da vinha. Mas os lavradores, que aqui é representado como judeus, os espancaram e mandaram embora de mãos vazias. Então, um desses servos representa os pastores, os profetas, tá? Sofre violência, espancaram ele. Mas os lavradores o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Versículo 11. Ele mandou outro servo. Então, vários profetas foram vindo. Mas a esse também espancaram e o trataram de maneira humilhante, mandando-o embora de mãos vazias. Enviou ainda o terceiro. Mas os profetas, quantos profetas não vieram nesse tempo todo, que sofreram violência? Mandou o terceiro e eles o feriram e expulsaram da vinha. Então o proprietário da vinha disse: quem é o proprietário da vinha? Deus. Que farei? Mandarei o meu filho amado, Jesus Cristo. Quem sabe o respeitarão? Eu te pergunto, os judeus respeitaram Jesus? Mas quando os lavradores ouviram, os judeus, combinaram entre si: este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Assim, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Jesus foi crucificado. O que lhes fará, então, o dono da vinha? Deus. Virá, matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros. Deus irá, matará aqueles lavradores e dará vinhas a outros. Então, endureceu o coração dos judeus e colocou os gentios. Vocês estão entendendo, meus amados? O evangelho passou a ser aos gentios, por isso que Deus levantou o apóstolo Paulo. Quando o povo viu isso, disse que isso nunca aconteça. Jesus olhou fixamente para eles e perguntou: então qual o significado do que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra é Jesus, tornou-se a pedra angular. Por quê? Porque ali começou a edificar a igreja. Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes procuravam a forma de prendê-lo imediatamente, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado essa parábola, contra os chefes dos sacerdotes e contra os mestres da lei, contra os judeus. Todavia, tinham medo do povo. Então, meus amados,
Eu li para vocês aqui só para mostrar o contexto. Sofre violência por esforço. Ah, por esforço. Querem se apoderar do reino de Deus por esforço. Não é por obras. Nunca foi por obras. É sim pela graça. Esse esforço é violência. Querem se apoderar do reino dos céus com violência. Todos os profetas, todos os apóstolos, nós, quando pregamos o reino dos céus, sofremos violência. Eu e muitos aí, irmãos, quando pregam sobre o casamento. Lucas 16, 18. Repetindo, Lucas 16, 18. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. E o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. O que acontece? Falam que a gente é legalista, que está colocando julgo nas pessoas, que assim vocês vão destruir famílias, vão levar as pessoas a adulterar, que existe muito segundo, terceiro casamento aí que são abençoados por Deus. Meus amados, a gente sofre violência o tempo todo. Então não é por força que se conquista o reino dos céus, e sim pela graça. Espero ter ajudado vocês, meus amados, a compreender. Leio todo o contexto, tá bom? Fica os irmãos na paz de Jesus.